A Web3, bom, ela já foi vista como um milagre, sabe? A próxima grande revolução. Hoje, muita gente já acha que foi uma grande decepção. Mas e se as duas visões estiverem um pouco fora do alvo? Nessa nossa análise, a gente vai usar um modelo para entender o que aconteceu de verdade e para onde essa tecnologia está de fato caminhando. E essa frase é a chave para entender tudo. Ela captura com perfeição a jornada de qualquer grande inovação. É só pensar na internet lá no comecinho ou nos primeiros computadores. Aquele espanto inicial sempre dá lugar à utilidade do dia a dia. É um padrão que se repete. E com a Web3 não ia ser diferente. A jornada é mais ou menos essa. Começa com aquela empolgação toda, um brilho nos olhos de isso vai mudar tudo. Depois, claro, vem a frustração, quando a realidade não consegue acompanhar as promessas. E só então, depois que a poeira baixa, é que a tecnologia encontra seu lugar de verdade, como mais uma coisa útil na nossa caixa de ferramentas. E pode acreditar, existe um nome para esse mapa emocional todo. É a curva de Gartner. Ela nos dá um guia visual para a gente navegar por essas fases de altos e baixos. É, de longe, a melhor ferramenta que temos para conseguir separar o que é só hype do que é realidade. Basicamente, essa curva se divide em 3 atos. Primeiro, o pico, a fase do milagre, onde todo mundo só consegue ver o potencial infinito. Depois, vem a queda, que é inevitável, o tal do vale da desilusão, quando os céticos falam eu bem que avisei. E por fim, a subida, lenta e constante, a rampa da produtividade, que é onde o valor real começa a ser construído, bem longe dos holofotes. Certo, agora vamos pegar esse modelo e aplicar na história recente da Web3 para entender o que de fato aconteceu nesses últimos anos. Não faz tanto tempo assim, né? Era impossível ignorar. A Web3 estava em todo lugar, prometendo revolucionar absolutamente tudo. Esse foi o pico da expectativa na sua forma mais pura. E 2022, nossa, 2022 foi o epicentro de tudo isso, puxado principalmente pelo fenômeno dos NFTs. E vale lembrar, não era só sobre tecnologia, virou cultura, celebridades, um movimento mesmo. Foi o auge, o pico absoluto do hype. E o que acontece depois de um pico tão alto assim? A queda, claro. Quando a realidade não bateu com a fantasia, a desilusão tomou conta. E para muita gente, a conclusão foi a mais simples. A Web3 era uma fraude. Era só fumaça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que a gente precisa fazer para entender o cenário completo. Será que o erro estava na tecnologia em si ou na maneira como ela foi percebida e vendida durante aquele pico de especulação? E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise de hoje. Essa distinção que é crucial entre o barulho da especulação e o fundamento da tecnologia. Olha, essa imagem aqui resume tudo. De um lado, a gente teve aquela bomba relógio da especulação, o barulho da mídia, os preços subindo e caindo loucamente. Do outro lado, nos bastidores, a base da tecnologia, a blockchain, a ideia de propriedade digital, continuou sendo construída bloco por bloco. É isso, uma coisa é o cassino, a outra é a arquitetura. E essa frase mata a charada. A correção que a gente viu no mercado não foi uma falha da tecnologia. Foi só o esvaziamento de uma bolha de especulação que cresceu em volta dela. É muito importante reforçar isso. A infraestrutura por trás da Web3 não desapareceu com a queda dos preços. A blockchain continua funcionando, os contratos inteligentes continuam sendo executados e a ideia de propriedade digital ainda é uma inovação poderosíssima. Ok, já que a gente entendeu o passado e conseguiu separar o hype da realidade, agora sim podemos olhar para frente. O que será que nos espera nessa jornada da Web3? A gente está exatamente nesse ponto de ajuste. O barulho diminuiu, a especulação deu uma esfriada e o que sobrou foram as pessoas focadas em construir. Agora, o nome do jogo é outro. A única coisa que importa é utilidade real. E o que significa utilidade aqui? Significa usar as peças fundamentais para construir coisas que resolvem problemas. É usar a blockchain para garantir a autenticidade de um produto, usar smart contracts para automatizar um acordo sem precisar de intermediários, ou usar tokens para criar um sistema de fidelidade transparente para uma comunidade. Isso nos leva de volta para a curva de Gartner. Saímos daquele vale da desilusão e começamos a escalar a rampa da produtividade. É uma subida mais lenta, com menos glamour, mas com certeza muito mais sólida, porque ela é construída em cima de aplicações que resolvem problemas reais. Então, para a gente fechar, vamos consolidar como podemos abordar e entender melhor esse novo momento da Web3, agora que ela está deixando de ser um milagre para finalmente se tornar uma ferramenta. Se a resposta for sim,
e o interesse for aprender sobre o tema de forma objetiva, sem paixão e sem o ruído do mercado, o caminho é bem claro. O segredo para entender o valor real é olhar para além do preço. Em vez de perguntar quanto vale, a pergunta certa agora é como funciona. O que é de fato uma blockchain? Como um contrato inteligente opera? O que significa ter a propriedade digital de alguma coisa? Esse é o conhecimento que realmente importa. E para quem quer começar essa jornada de aprendizado, uma ótima forma é buscar recursos que focam exatamente nesses fundamentos. No aplicativo da Verson, por exemplo, é possível aprender sobre todos esses pilares de graça. É um excelente ponto de partida para finalmente entender essa tecnologia não como um milagre ou uma decepção, mas pelo que ela realmente é, uma ferramenta nova e poderosa que está à nossa disposição.